Quanto mais homens você teve, menor sua chance de ser satisfeita e feliz dentro de um relacionamento. As mulheres lutaram tanto por igualdade que se igualaram aos homens no que eles têm de pior, a promiscuidade. Miraram nos direitos iguais e acertaram nos defeitos iguais. Esse é o Café com Teu Pai. O que acontece quando um homem resolve expor a dura verdade sobre o comportamento moderno das mulheres? O caos. Em contrapartida ao Café com Teu Pai, eu decidi criar um quadro chamado Café com a Tua Mãe, que consiste em manda uma mensagem pra sua mãe, chamando ela pra gente tomar um café, pra gente ler tudo que você fala sobre mulher na internet. E eu posso fazer isso com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia. Eu só não posso fazer isso com a sua mulher porque geralmente são homens solteiros, encalhados, fracassados, frustrados. O que vocês acham? Chora, paixão! Entre críticas afiadas e reações histéricas, ele revela o que ninguém quer ouvir. O Café com Teu Pai é mais do que polêmico. É um tapa na cara da sociedade que insiste em ignorar o óbvio. Eu era feliz há 2 minutos atrás. Porque passou na minha For You, eu não sei o que o algoritmo arrumou, que passou um cara, Café com Teu Pai. Então aqui vai ser o café com a tua mãe, tá, meu filho? O negócio é o seguinte, você falou assim, ai, porque o homem, ele sempre vai pra guerra, ele que não sei o quê. Ô, meu filho, aqui o exército brasileiro pinta calçada e árvore. Que guerra que você tá indo? Entendeu? Que caçador que você é. Pelo amor de Deus. Esses discursos, Red Pill, que o homem se vangloria e coloca a mulher como um prêmio, eu vou te mostrar o tamanho do prêmio que eu vou te dar, meu filho. Porque você não tá entendendo. Você tem um pensamento. Não, você não tem um pensamento, na verdade, né? Porque se pensar, homem, pensa, não pensa, né? Vamos começar por aí. As falas que você tem são extremamente problemáticas, num nível que eu não sei como que tem mulher que concorda com você. Eu não sei como que você tem seguidor, na verdade. Porque o seu tipo de pensamento é pensamento de homem normalmente com um pinto pequeno. Sabe aquele homem que se esforça pra gostar de mulher? E aí ele tenta colocar inúmeros defeitos nas mulheres e tal, pra justificar o fato que ele não quer sair do armário? É mais ou menos por aí. É tipo aquele cara do Campari. Pô, Campari, meu. Tô tomando aqui meu Campari, você vem pedir uma breja. Ah, gente. Meu filho, você usa sapatênis. Você usa sapatênis e quer falar de mulher. O Café com Deus Pai já reúne uma caralhada de gente que não tem... Não, coitado de Deus, tem que tomar café com essa galera todos os dias de manhã, né? Porque é uma galera que, assim, vou te falar. Agora, Café com Teu Pai... Olha só, e no Café com Mãe Quer de hoje, vamos dizer que o Café com Teu Pai é um tremendo de um... Eu fico me questionando como é que pode, assim, tantas mulheres caírem na conversa fiada de um cara, assim, que não tem propriedade de fala do que é ser mulher numa sociedade que nos massacra o tempo todo, né? Pra dizer como devemos se portar ou lidar com os homens. Macho concordando com aquilo ali, nossa, não é nem, né, é de se esperar. Agora, mulheres, vocês estão com a autoestima muito baixa pra ficar dando palco e dando, sabe, notoriedade pra um desses. Porque não é nada, de novo, é um macho replicando falas de outros machos sem noção que já vieram a público, conseguiram ganhar muitas pessoas com tal discurso, replicando esse discurso. Quantas e quantas vezes que eu já vi homens replicando falas de influenciadoras mulheres sobre assuntos no que tange relacionamento, comportamento feminino e tal, sendo super aplaudidos, e quando é as mulheres falando exatamente as mesmas coisas, mas não é porque elas plagiam, é eles que plagiam falas de mulheres, deturpam, né? E sai como os sensatos, os divos, oh meu Deus. Mal um ginecologista tem total propriedade de fala sobre o universo da mulher, aí vocês vão ficar dando palco pra um Zé desses. Mulher, a melhor maneira de você se conhecer, de você se encontrar em suas relações é através da terapia. Ai, Andressa, mas eu não tenho dinheiro pra pagar terapia. Tem terapia social, você pode encontrar através da internet. O que não dá é pra você ficar dando palco pra um sujeito que não tem propriedade de fala alguma, pra falar de como você deveria se portar em meio às suas relações interpessoais. Os argumentos do Café com Teu Pai são plausíveis? Sim, em boa parte sim. O conteúdo dele parte de observações reais e empíricas sobre como os comportamentos mudaram nas últimas décadas, principalmente após a ascensão do que se chama de empoderamento moderno, que muitas vezes tem confundido liberdade com libertinagem e igualdade com imitação de defeitos. Exemplos de pontos plausíveis: promiscuidade não empodera ninguém. A ideia de que, se o homem pode, a mulher também pode, ignora que os impactos emocionais e sociais são diferentes para homens e mulheres. Isso não é machismo, é uma constatação da realidade, inclusive biológica e psicológica. Mulheres que passaram por muitos relacionamentos tendem a idealizar o homem perfeito. A teoria do Frankenstein é uma metáfora interessante. Quanto mais referências e comparações, mais difícil é se contentar com alguém real. Isso vale para qualquer ser humano, mas tem sido especialmente visível no comportamento feminino moderno. A lógica da chave e da fechadura, embora dura, é simbólica.
O esforço para conquistar é diferente entre os gêneros. Uma mulher consegue alguém facilmente. Um homem precisa conquistar, o que gera mérito, ou pelo menos uma lógica de seleção mais exigente. Eu sinceramente não sei por que tanto alvoroço por conta desse café com teu... Porque sinceramente, gente, vocês esperavam o quê? Não me surpreende nem um pouquinho. Se você for parar pra escutar esse tipo de conteúdo, você vai perceber que realmente faltam neurônios capazes de fazer sinapses. Sinceramente, gente, isso não é novo pra ninguém. Isso, na verdade, vem de muitos anos atrás. Só era bem veladinho e os homens não tinham tanta coragem assim pra colocar pra fora esses pensamentos completamente sem noção. Mas hoje, no Café com a Tua Mãe, versão crente, eu vim aqui trazer algumas coisas pra vocês, meninas, amigas do meu coração, pra vocês não caírem nesse tipo de papinho, que o cara, ele vem com doces palavras, com aquele cheirinho importado, pra você não cair nesse tipo de coisa. Porque assim, existem sinais de quando o cara presta e de quando o cara não presta. E hoje eu vou te ajudar com alguns deles, tá bom? Eu acho que a teoria desse sapo boi do Campari é uma teoria desatualizada. Já faz muito tempo que a sociedade, vulgo nós mulheres, não consideramos que homens que todo mundo são homens bons pra você ficar. Nós mulheres entendemos a lógica de vocês homens que separam em caixinhas, mulheres pra casar, mulheres pra dar só uma, mulheres pra ficar, mulheres pra não sei o quê. Só que como tudo que a gente faz de vocês, a gente pega e aperfeiçoa, a gente aperfeiçoou essa teoria também. E a teoria é o seguinte: a gente pode até beijar você na festa, mas se no momento que a gente perceber que você é do tipo Red Pill, a gente não dá pra você. E aí você entra na estatística do Red Pill que a gente beijou, mas Deus me livre, a gente dá. E você vira piada entre as amigas. E sim, vocês são falados no grupo de amigas do WhatsApp, mas pra gente dar risada, porque a gente sempre manda foto, alerta de Red Pill, e manda foto de vocês pra lá. Uma avisa a outra que tipo de pessoa que você é. Porque com 5 minutos de conversa, nós mulheres já sabemos exatamente que tipinho de homem que você é. E aí você entra pra caixinha do beijei, mas jamais daria. E não fique achando que você, homem, que já pegou todo mundo, é o tipo de cara que nós mulheres hoje em dia estamos querendo não, tá? Hoje em dia, se um cara já pegou 4 amigas minhas, ele não tem chance comigo. Não tem chance mesmo. Ah, mas e se ele te mandar flores, e se ele for maravilhoso, e se ele não sei... Não tem chance. Olha dentro da bolita do meu olho. Não tem chance. Porque se você não deu certo, se você ficou com 4 amigas minhas, eu moro numa cidade pequena, gente. Você ficou com 4 amigas minhas e você não conseguiu namorar nenhuma delas, qual é a chance de acontecer alguma coisinha de boa entre nós? Nenhuma. E se você já pegou 4 amigas minhas e são amigas da mesma roda, toda vez que você passar por nós, a gente vai falar: ah lá o rodado, ah lá a maçaneta. Mas então, por que causou tanta reação nas meninas? Agora vamos analisar com empatia e clareza. Ponto 1. Ego ferido. Os vídeos do Café com Teu Pai tocam em verdades incômodas. Quando alguém diz que mulher promíscua se autodesvaloriza, isso entra em choque direto com o discurso atual que vende a ideia de que tudo é empoderamento, tudo é liberdade, tudo é válido. As meninas não estão erradas em se sentirem atacadas, mas a dor que sentem não é porque ele mentiu, é porque ele falou algo que questiona diretamente os comportamentos normalizados pela cultura contemporânea. Ponto 2. Falta de autocrítica. Nenhuma das meninas rebate com dados ou lógica. Elas partem para o ataque pessoal, chamam o autor de macho com pinto pequeno, Zé Ruela, ou dizem que ele é gay reprimido. Isso mostra uma incapacidade de lidar com ideias divergentes com maturidade. Em vez de argumentar com profundidade, optam por ridicularizar, distorcer ou desviar o foco, o que já diz muito sobre a fragilidade do contra-argumento. Ponto 3. Feminismo emocionalizado. Muitas mulheres hoje foram criadas ouvindo que podem tudo e que ninguém pode dizer como elas devem se portar. Quando ouvem um homem dizendo que certas escolhas geram consequências, elas ouvem como se ele estivesse dizendo que elas não podem fazer algo, quando na verdade ele está dizendo que se fizerem, terão de lidar com as consequências. Isso fere o ego de quem foi treinada a se ver como vítima intocável. Gente, sobre o Café com Teu Pai, o que me choca não é aquele homem falando sobre aquelas coisas. O que me choca são algumas mulheres compactuando com o que ele fala. E aí eu começo a pensar uma coisa: falta senso crítico. Muita opinião e pouco senso crítico. Muito senso comum e pouco senso crítico, né? É muita informação e pouco conhecimento. Vamos dar uma estudada, né? Vamos abrir um livro, vamos ler um artigo científico, vamos ver se esse artigo que eu tô buscando é um artigo de relevância, é um artigo realmente confiável.
Se você é mulher e gosta de café com teu pai, a gente precisa conversar. Lembrando que isso aqui é só minha opinião. Se você não gostar, não precisa me cancelar, só continuar rolando. O Café com Teu Pai, pra quem não conhece, é um perfil que começou a publicar alguns vídeos que eles passam meio despercebido como uma certa motivacional, um tapa de realidade, aqueles vídeos que a gente gosta de assistir. Porém, se você começar a ligar um pouquinho do seu filtro racional, você vai começar a perceber que ele está reforçando ideais misóginos e machistas. Basicamente, vendo alguns dos vídeos dele e vendo os comentários, ele reforça a ideia de que o homem é assim e pronto. E que nós, mulheres ou outras pessoas, precisamos adaptar a realidade do homem. Basicamente, ele funciona assim. Você não pode mandar muitas mensagens, você não pode dar muita atenção, você precisa saber jogar o jogo dele. Ou que tal a gente começar a indicar pros homens irem para a terapia pra conseguir tratar justamente essas características e princípios machistas que a sociedade reforça como algo super bacana, ao invés de mandar ele subir uma montanha com vários outros homens pra se tornar um homem. E é mais problemática ainda se você é mulher e você vê esses vídeos e concorda com ele, ou muito pior, coloca em prática as dicas que ele está dando para você lidar com sua vida ou lidar com a vida em relação a um homem. Porque se você é mulher, você já deve estar acostumado a escutar muito que você precisa mudar, que você precisa se adaptar, que você precisa ser mais compreensível, que você precisa ser um pouco mais sensível. Enquanto o homem com quem você convive, gostaria de conviver, pode passar a vida inteira dele sendo como ele é, porque as pessoas precisam entender que o homem é assim e pronto. Essa é a forma de macho lidar com o mundo. Para de escutar o que você precisa fazer em relação ao seu homem e começa a convencer ele de que várias das atitudes e falas e ações dele são sim machistas e não é ok, que você não vai aceitar esse tipo de comportamento. Todos nós precisamos passar por terapia, não é só o homem ou a mulher. Mas o problema é que eu vejo que a sociedade passa muito mais pano e mão na cabeça se o homem não é compreensível em querer procurar entender os seus sentimentos e querer se curar. Se existe algo bem macho, é ir pra terapia sim e se curar. Pelo amor de Deus, parem de escutar Café com Seu Pai. Pelo amor de Deus. O que um homem que preza os valores tradicionais pode concluir disso tudo? A sociedade perdeu o senso de limites, e quem ousa apontá-los será odiado, especialmente se for homem. Os vídeos do Café com Teu Pai são, em essência, alertas para mulheres sobre o que estão perdendo ao se afastarem de sua natureza mais nobre, a de formar laços, construir família e ser o contraponto emocional ao homem. O feminismo moderno incentivou a mulher a competir com o homem nos erros, em vez de inspirá-lo a se elevar aos acertos femininos. A reação das meninas prova que, mesmo sem concordar, elas escutam e sentem o impacto, porque no fundo sabem que a verdade é ali, mesmo que doa. E no final, o Café com Teu Pai não é misógino. Ele é incômodo e por isso incomoda quem não quer refletir. O problema não é que ele seja duro demais, o problema é que a verdade ficou rara demais. E quando ela aparece, o mundo tenta silenciar quem a diz, porque é mais fácil se ofender do que mudar.